Uma boa noite a todos, que a paz e a graça do Senhor seja com todos, sejam todos bem-vindos, irmãos, na casa de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração, temor e graça. Estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Louvado seja Deus, Deus é fiel, Deus é poderoso, irmãos, aleluia. No momento da ministração do louvor, Deus ministrava pelo Espírito Santo meu coração, mostrando-me a grandeza do nosso Deus. Não há nada, não há barreira que Ele não possa transpor, aleluia. O homem mais endurecido pela religião, ele derrubou do cavalo e converteu ao cristianismo, se tornou o maior missionário de todas as eras, o apóstolo Paulo. O homem mais fanático, por amor à religião, ele matava pessoas, ele perseguia a igreja do Senhor. Um dia Jesus parou ele e quebrou a barreira, a dureza da religião. Esse é o nosso Deus todo-poderoso, não há nada que Ele não possa fazer. Para Deus todas as coisas são possíveis, amém? O que temos que fazer é nos render a Ele, buscar ao Senhor de todo o coração, amém? Então tá bom, quero dar boas-vindas ao Nicael, Deus abençoe o Nicael, trabalha no interior do município, está aqui hoje conosco, os demais irmãos já são da casa. Nós vamos meditar em 2 Crônicas, capítulo 20, a grande vitória do rei Josafá. Amém? Eu quero pregar esta mensagem em 3 pontos. Amém? 3 pontos. Primeiro ponto, a busca de Josafá pela presença de Deus. O segundo ponto, a resposta de Deus para Josafá. E o terceiro ponto, a resposta dos servos de Deus, depois que Deus fala. Amém? Até quero me deter mais nesse ponto, irmãos. É muito importante isso aqui. Amém? Então vamos ler, todos acharam? 2 Crônicas. As crônicas dos reis de Israel, né? Capítulo 20. Vamos ler o capítulo 1, o versículo 1, do 1 ao 3, depois nós vamos ver o 18. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns avisar Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Amém? Então o verso 18 agora. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Grandioso Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, teu é o poder, tu é a glória para todo sempre. Ilumina, Senhor, dá esclarecimento ao teu servo, Senhor. Sou como um vaso nas tuas mãos. Usa-me para a tua glória, Senhor. Ministra os corações. Resplandeça a luz do teu rosto, Senhor, neste lugar. Cura, liberta, transforma. Manifesta a tua graça, teu amor e teu poder, e que a glória seja ao teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? E amém. Podem sentar em nome de Jesus. Todos nós gostamos desta belíssima história do rei Josafá, porque é uma história que nos conta, né, uma grande vitória do servo de Deus, irmãos, e é belo mesmo, né? A história dos servos de Deus são lindas, apesar dos percalços, apesar dos tempos difíceis.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. A igreja do Senhor, ela foi escolhida pelo Senhor e ordenada por Deus a cumprir um ministério de pregar o evangelho da graça de Deus para todas as nações. E esta igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue, preste atenção, esta igreja, ela não está só. Ela tem o Espírito Santo. E esta igreja, a qual somos nós marchamos triunfante. Nada para, nada segura, nada detém esta igreja. Jesus disse em Mateus: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja do Senhor, este povo que marcha triunfantemente, como um boi selvagem, nada para, nada detém este povo forte e corajoso. Por quê? Porque Deus fez habitar em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Quem vence Deus? Ninguém vence Deus. Deus é invencível e Deus habita em nós. Ou não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus e que Deus habita em vós? Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, Deus não habita em tijolos, Deus habita no nosso coração e Ele nos guia, nos fortalece e supre todas as nossas necessidades. Creia, meu irmão, que Deus é contigo. Deus está contigo por onde você andar. Você tem o selo de Deus. Você sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo que marca a propriedade de Deus, que diz que somos propriedade de Deus, porque Ele nos comprou naquela cruz. Nós fomos comprados. Ele nos comprou com seu sangue. E nós pertencemos a Deus e somos propriedade de Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. O que é de Deus e ninguém toma. Nós estamos na mão de Deus. Portanto, que você até aqui vem temendo, não temas. Seja corajoso, erga a cabeça e diga como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Por meio de Cristo, irmãos, nós somos mais que vencedor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos conta esta belíssima história verdadeira da vida do rei Josafá. Ele se encontra aqui, veja nos primeiros versículos, ele se encontra num tempo difícil, num momento de crise, num momento de desespero. Ele está muito bem no seu palácio, não é? Gozando da bênção de Deus, da prosperidade, da proteção divina. De repente veio o quê? A má notícia. Uma grande multidão vem contra ti e para te destruir. É uma grande multidão, inumerosa, vem contra ti. A mensagem foi essa. Imagina, irmãos, ele instabilizado, tranquilo, próspero, né, em paz, tomando água gelada, feliz, cantando, servindo a Deus. De repente, aquele susto, né? Aquela má notícia, o inimigo vem contra ele, contra a sua vida, trazendo ameaça contra a sua vida, contra a sua família e contra o seu povo. A Bíblia diz que ele teve medo. É normal o cristão, por mais cheio do Espírito Santo que esteja, ele ter medo. Isso é normal, nós somos de carne e osso. Ele teve medo. Amém? E o que é que ele fez, meus irmãos? Quando ele ouviu essa notícia terrível, que o inimigo vinha com um poder de fogo, com um poder de destruição contra a sua casa, contra o seu palácio, contra o seu povo, e ele não tinha como vencer. As suas forças eram limitadas, o seu exército não tinha como vencer este grande inimigo. Eram 2 exércitos, ainda mais um outro povo chamado do Monte Seir, que é inserido aqui. Eles se agrupam e vêm para destruir o servo do Senhor. Irmãos, não é exatamente o que acontece na nossa vida? O inimigo, ele vem contra nós com grande multidão para nos destruir, para nos assolar, nos infundir medo e terror. Ele vem. Não é porque somos cristãos que estamos isentos de ser atacados pelo mal.
Ele vem. Vocês lembram quando Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus dormia na popa do barco? A Bíblia diz que veio uma terrível tempestade, quase virou o barco. O que isso nos ensina? Que o mal vem mesmo Jesus estando conosco. Jesus estava no barco e o mal veio, o inimigo veio. E o que fazer quando o mal vem? Quando estamos vivendo um tempo difícil, quando o medo bate a nossa porta e nós ficamos com medo, nós ficamos aterrorizados, o que fazer? Aqui está a receita. Josafá nos dá a receita. A Bíblia Sagrada nos dá a receita, meus irmãos. A Bíblia diz que ele passou a buscar a Deus. Este é o segredo. Em tempo de crise, quando não há o que fazer, quando se perde todas as esperanças na terra, uma porta se abre no céu. E é para lá que nós temos que olhar. O meu socorro vem do trono de Deus. A fé não se confunde, irmãos. Irmãos, nesse momento difícil em que ele corria perigo, ele, a sua família e todo o seu povo, ele não deixou de crer. Ele continuou crendo, ele continuou confiando em Deus. É isso que importa, meus irmãos. Não é o grande mal que está vindo aí, é o grande Deus o qual nós servimos. É para Ele que nós temos que olhar, não para o grande problema, mas para a grandiosidade da nossa fé, da nossa confiança que temos no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele vai nos defender, Ele vai nos guardar. Então, quando vem esse dia terrível, esse dia de medo, de escuridão, nós temos que nos refugiar em Deus, buscar a Deus, orar e jejuar, ser revestido do poder de Deus. E foi o que ele fez, meus irmãos. Ele teve medo, sim, mas ele não perdeu a confiança e a fé no seu Deus. Você pode estar com medo de alguma coisa, de algum resultado do médico, isso é normal, mas pega esse resultado e coloque diante desse grande Deus, o qual fez os céus e a terra. Diga: Senhor, está aqui a afronta, esse é o mal que me aflige, e Tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação. Eu confio em Ti, Senhor. Só o Senhor pode me tirar dessa situação, e eu tenho certeza que o Senhor não vai negar esse favor ao Teu servo. Estende a Tua mão poderosa, abate esses inimigos, Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Firme no propósito de Deus. Josafá não perdeu a fé. Não perca a fé na crise, no desespero, quando o medo vier. Permaneça confiando em Deus. Você vai ver a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem para nós, em nome do Senhor Jesus. Mas ele usou a sua sabedoria e a sua estratégia. O cristão tem que ser estrategista. Ele pegou e reuniu todo o Judá e Jerusalém e disse: olha, só tem um jeito, nós temos que nos unir. Temos que nos unir e fazermos um jejum e buscarmos o nosso Deus. Deus vai pelejar por nós. Deus vai abater os nossos inimigos. Venham todos. E a Bíblia diz que veio todo Judá para Jerusalém, e eles se reuniram ali. Amém? E Josafé, no verso 5, se colocou em pé diante da grande congregação da casa do Senhor. Amém? Nós sabemos o endereço, irmãos. Aonde buscar a bênção de Deus? É na casa de Deus. É onde está as promessas, onde está fixado o nome de Deus. É onde nós invocamos o nome do Senhor e ouvimos as promessas de Deus quando são renovadas nas nossas vidas. E ele faz aquela oração que todo crente deve fazer, engrandecendo a Deus, manifestando a grandeza de Deus, quem Deus é, o que Ele pode fazer. Ele não demonstra falta de fé, ele não engrandece o inimigo, muito pelo contrário, irmãos. Quando vier o problema, a luta, a dificuldade, nós temos que engrandecer a Deus. O meu Deus é maior que isso aí. O meu Deus é maior que essa tentação. É maior que essa crise. O meu Deus é maior que tudo. E ele começou a recitar as promessas de Deus, a aliança que eles tinham com Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7,
Salomão, quando ele terminou o sacrifício, ele orou ao Senhor e Deus respondeu. Quando ele terminou a casa, encerrou, e Deus fez uma aliança com ele. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, tem uma promessa, e é exatamente essa promessa que o rei Josafá está orando. Tem uma aliança que Deus havia feito com o seu povo. E ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e fizer orações nesse lugar, eu ouvirei a oração desse lugar, virei e sararei essa terra, e curarei vocês, eu ouvirei. Então eles tinham uma aliança com Deus, e é o que Josafá vai fazer. Ele vai reivindicar o direito que ele tem na aliança. E ele diz assim: você pôs Josafá em pé no meio da congregação, disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu o Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão há força, poder, e não há quem possa resistir-te. Olha as palavras que ele está dizendo, irmãos, para um homem que há poucos minutos estava com medo. Ele está usando umas palavras poderosas, está exaltando a Deus, ele está buscando a Deus em oração, ele está orando a verdade acerca de tudo aquilo que Deus é. Tu és o Deus Todo-Poderoso, porventura não é o Deus Criador dos céus e da terra, que domina sobre todos os povos, que tem a força e o poder? Quem pode te resistir? Aleluia! Ele está buscando a Deus, irmãos, esta é a receita. Não tem como vencer o inimigo sem vida de oração. Tem que ser por meio da oração. Oração e jejum. Nós temos que orar, reivindicar as promessas de Deus, dizer quem Deus é, o que Ele pode fazer, e Deus vai se manifestar. É muito importante, irmãos, no tempo da crise, no tempo difícil, nós orarmos. A palavra diz: sede conhecida diante de Deus os vossos pedidos pela oração e pela prática das súplicas com ações de graça. Orem a Deus, todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Tudo aquilo que pedires em meu nome o Pai o fará. Esta é a nova aliança do Novo Testamento. Deus está dizendo: peçam ao Pai em meu nome e Ele vos concederá. Eu não sei o que você precisa, mas se está precisando, peça, mas peça porém com fé, com confiança. Senhor Deus, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. Estenda a Tua mão, Senhor. Tem um inimigo rugindo, tem um inimigo circundando a minha casa, rondando os meus filhos. Senhor, cuida dele, abate esse inimigo, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos. Temos que orar, meus irmãos. A oração, ela move a mão de Deus. Quando nós oramos, Deus estende a sua mão para abençoar, para bater os inimigos e para derramar poder. Deus é poderoso. Aprenda a orar. Ninguém jamais agrada a Deus sem oração. Oração é comunhão, em nome de Jesus. Então Josafá, irmãos, ele faz o que todos nós temos que fazer. Ele se reúne com o povo e ele se coloca de pé na grande congregação, no templo, e ele começa a orar, colocar diante de Deus o seu problema, a sua dificuldade. Ele está dizendo: olha, Moabe, veja o verso 10, ele diz assim: agora pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que vos nos dão apago, vindo contra nós, para nos colocar fora desta terra de herança. Josafá está orando e dizendo: olha, os inimigos, os quais o Senhor poupou, não matou eles. Olha o que eles estão fazendo. Era para serem destruídos quando nós saímos do Egito, mas o Senhor desviou, usou de misericórdia com eles, mas eles não estão tendo misericórdia para conosco. Eles vêm para nos arrancar da terra que o Senhor nos deu por herança. Senhor, os filhos de Amon e os filhos de Moabe estão fazendo isso. E aí ele ergue a voz: nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós, Senhor, não há força para resistir a esta grande multidão
multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então ele confessa a sua fraqueza e ele espera na resposta de Deus, meus irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz no verso 13 que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Veja como é importante, irmãos, a família, toda a família, mulher e filho, todos buscando o Senhor, se refugiando no Senhor. Amém? Todos eles reunidos buscando o Senhor e orando ao Senhor, batendo na porta e pedindo ajuda ao Senhor. Aleluia! O que acontece quando a gente busca o Senhor com fé? Deus responde ou não? Responde, irmãos. Deus vai responder no verso 14. Leia na sua Bíblia. Esta é a resposta de Deus. Deus sempre responde a oração. Não no dia que você quer. Esse é o problema. No dia que Ele quer. Na hora em que Ele quer. Mas Ele não deixa de responder. O problema nosso é gravíssimo. Nós queremos as coisas para ontem. E Deus diz, não, é daqui 2 meses. É daqui 5 meses. É daqui 8 meses. Ah, Senhor, não, é do meu jeito. Eu sou o soberano. Eu sei o que é melhor para ti. Entende, irmãos? Então temos que aprender a esperar. Esperar no Senhor. Deus ouve, e não apenas ouve, Deus responde. A resposta de Deus para o povo foi essa. Amém? Então persista, ore, confie e espere na promessa de Deus. Você nunca será decepcionado, confundido ou envergonhado. Deus não deixa de responder. Então veio o Espírito do Senhor. Aleluia! Eles oraram, irmãos. Eles pediram uma resposta para Deus. E aí Deus vem no Espírito. Aleluia! Veio no Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor no meio da congregação. Veja a importância de estar todo mundo reunido. A unidade. Ali o Senhor ordena a bênção. No meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, diz o Senhor, não temas nem vos assuste por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Aqui está a resposta da oração, da humilhação, do clamor, do ir para a cinza, do jejum. Deus não deixa de responder, Deus responde, mas preste atenção numa coisa, irmãos. O que Deus pede a eles em primeiro lugar? Verso 14, o que Deus pede em primeiro lugar? O que ele diz? Então veio o Espírito do Senhor e disse, no verso 15, disse, dai ouvidos, todo Judá, Jerusalém e Josafá. Aqui é que está o segredo, irmãos. Amém? A primeira coisa que Deus diz assim, ó, vocês precisam me ouvir. Vocês precisam me dar ouvido. Porque é aqui que está o segredo. A fé vem pelo ouvir. Sabe qual é o problema nosso? É que nós não ouvimos a Deus. Nós ouvimos fuxico, a fantasia, os fantasmas, e não ouvimos a voz de Deus. Deus está dizendo, pare com medo, pare com tudo. Me ouçam. Dai ouvidos a mim. Vocês precisam me ouvir. Jovens, vocês precisam ouvir a voz de Deus. Aqui é que está o segredo, irmãos. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer. Quando nós vemos um culto como esse, nós temos que prestar muita atenção, porque a palavra não é do pastor Ademir, a palavra é de Deus. Eu sou apenas um mensageiro. Eu posso levar a palavra de Deus até os teus ouvidos, mas o Espírito Santo leva para o coração. É Ele que converte. Eu sou apenas um mensageiro. A palavra é do Todo-Poderoso. Se você crer na palavra de Deus, irmãos, Deus vai operar na sua vida.
Porque é Deus que está falando quando eu estou pregando, quando o servo de Deus está pregando. Então ele, em meio a todo aquele barulho, aquele alvoroço, o medo para lá e tudo isso, susto, Deus disse: prestem atenção em mim, olhem para mim, escutam-me, dai-me ouvidos. Não é o que acontece no mundo, irmãos? A gente vê rumores de guerra, pandemia, crise, desespero, aí vai faltar isso, vai faltar aquilo, subiu gasolina, e a gente ouve tudo isso, e deixa de ouvir a Deus. Deus está dizendo: calma, fica tranquilo, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. A gente esquece do Salmo 23, eu sou o Senhor que supre todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Para de dar ouvido para essas coisas, ouça-me, dai ouvido o que diz o Senhor. Apocalipse, as 7 cartas, quando ele vai falar para as 7 igrejas da Ásia, ele encerra dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o Espírito Santo, é Deus falando com os seus filhos. Ouça, é aqui que está o segredo do cristão, irmãos. O ouvido, nós temos que ter o ouvido afinado para a voz de Deus. Aleluia! Senão nós vamos ouvir vozes estranhas, vozes que vão trazer medos, dúvidas, incertezas. Tome cuidado com os seus ouvidos, porque os ouvidos são as janelas da alma. A Eva e o Adão deram ouvidos à serpente, e vocês viram no que deu, né? Se eles tivessem dado ouvido ao Senhor, o Senhor disse: não coma do fruto, não coma. Entenderam? Entendemos. Veio a serpente no ouvido. Mentira. Deus está privando vocês de serem livres, está privando vocês de serem como Deus. Comam do fruto. Desobedeceram, deram ouvido à voz da serpente. A serpente, irmãos, até hoje ela está falando. Então, o segredo está aqui. Deus pede a eles: ouve-me, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Amém? Então, quem está dizendo? É o Senhor que está dizendo. E o que é que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Porque a palavra é para você. A palavra é para você. Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz para esta igreja? Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Para que está com medo? Esta guerra não é sua, é minha, Deus está dizendo. Não tenha medo, ouça-me, ouça-me. Não tenha medo. A primeira palavra de conforto, de encorajamento, Deus vem em tempo de crise, em tempo de medo, tempos difíceis. Ele vem e diz: olha, vocês me ouçam o que eu vou dizer. E o que eu vou dizer é muito sério. Não tenham medo dessa multidão. Porque essa guerra não é de vocês. Essa guerra é minha. Vocês não terão que guerrear. Nesse confronto, não. Vocês não vão guerrear. Esta guerra é minha. Aleluia! Aleluia! É Deus respondendo a oração, irmãos. A resposta de Deus para a sua oração. A resposta de Deus para o nosso clamor. É para nós não temermos a multidão. Essa multidão podemos dizer que são os problemas, as perseguições, as crises, a apostasia, os falsos profetas, porque tudo isso é inimigo. Tudo isso quer nos tirar da presença de Deus. Então tem uma grande multidão, sim, que vem contra nós todos os dias, a nos tentar tirar do caminho do Senhor, a nos tirar o foco, a nos trazer entretenimento, a roubar a nossa atenção. Você sabia, irmãos, que a nossa luta, ela é mais grande do que você pensa? Às vezes a pessoa pensa que luta é só ficar doente. Eu estou passando por uma luta, uma dificuldade, faz horas que eu estou lutando com essa doença, não consigo parar. Mas tem muitos inimigos. E os piores, às vezes, são os internos, que a gente tem dentro do coração, como a cobiça. A cobiça é um inimigo terrível. Levou Acã à morte. A Bíblia diz que ele viu uma capa babilônica e pegou ouro e prata e levou para a tenda dele. E o pecado que levou ele à morte foi a cobiça.
Ele diz: eu não resisti, eu olhei aquela linda capa babilônia, uma taça, ouros, e trouxe para dentro da tenda, e aquilo foi a morte. Ele foi destruído por causa da cobiça. Esse é um dos inimigos internos. Davi estava muito bem no terraço do palácio, olhando pela janela, né? De repente ele vê quem? Betseba, tomando banho. Davi tinha que estar onde? Na guerra, guerreando. Ele não estava na guerra, ele estava em casa, no terraço. E a Bíblia diz que ele olhou e cobiçou, e mandou trazer e possuiu a mulher de Urias. A cobiça destruiu Davi. Ele matou o leão, matou o urso, mas perdeu para aquele inimigo interno que estava dentro dele, a cobiça. Então cuidado com a cobiça, irmãos. Amém? A Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o bem do teu próximo. Então temos que nos sujeitar ao Senhor. Então Josafá, meus irmãos, foi em frente, confiando no Senhor, buscando a presença de Deus, e foi achado por Deus. Deus respondeu a ele, trouxe paz ao seu coração. Não tema esta grande multidão, porque esta peleja não é vossa, esta peleja é minha. E agora ele vai dizer a eles o que eles têm que fazer no verso 16. Amanhã vocês devem descer contra eles, e eles sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos trará. Ó Jerusalém, ó Judá, não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Deus aqui continua falando com eles. Eles buscaram ao Senhor em oração, e Deus agora está falando com eles, trazendo paz, tranquilidade ao seu coração, orientando por onde eles têm que ir. É assim que Deus faz, irmãos. Ele nos orienta por onde temos que ir. Aqui Ele está orientando: vocês vão pela ladeira, vocês vão assim, assado. Deus está guiando eles por lugar seguro. Então nós temos que dar ouvidos a Deus e deixar Deus guiar os nossos passos por sua vontade. Veja só, neste encontro, nesta peleia, Deus está dizendo: vocês não irão pelejar, ficai parado e vede o grande salvamento que o Senhor vos trará. Que maravilha, né, irmão? Isso é conforto para quem estava com medo, com dúvida, achando que ia morrer. Deus vem e diz: olha, não tenham medo, neste encontro vocês não vão ter que lutar, vocês só vão assistir. Vocês vão ver, vocês vão ficar parados, vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar parados e vocês vão ver o grande livramento, a grande salvação que Deus dará. Veja que aqui Deus está fazendo uma promessa. Deus está dizendo que vai dar. Deus vai dar o livramento, Deus vai dar a salvação. Vocês vão ver isso. Deus vai dar. Aleluia. E ele cita o nome: ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. Ah, meu Deus do céu. Imagina uma palavra dessa para quem está com medo, achando que ia morrer. O próprio Deus chega e diz: olha, tu não pode temer por um motivo só por um motivo. Tu não pode temer, sabe por quê? Porque eu sou contigo. Não tem nada mais poderoso, mais curador do que isso. É o maior consolo, é o maior conforto na vida do crente, saber que Deus é com ele. E aí nós vamos lá no escrito de Paulo: se Deus é por nós, pronto, ganhamos a guerra. A guerra está ganha. Quando Deus disse isso para eles, o que aconteceu, irmãos? Até ali nós vimos a resposta de Deus. Até aqui, Deus responde, Deus traz consolo, conforto, né? É o que Deus faz com os seus filhos. Eles buscaram a Deus em humilhação, em jejum, em oração, e Deus veio no meio da congregação. Quem acredita que Deus vai vir hoje no meio da congregação? Aleluia! Nós temos que ter fé, irmãos. Deus vai vir, porque eu estou buscando a presença dele, e ele vai falar.
Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus falou, Deus consolou, Deus confortou, encorajou, disse: não tenham medo, fiquem quietos. Neste encontro, vocês não vão ter que pelejar. Esta peleja é minha e mais, eu vou com vocês. Oh, maravilha, eu sou convosco. Aleluia, é isso que traz paz, irmãos, para o nosso coração, saber que Deus vai conosco em todos os caminhos. Louvado seja Deus. Agora no 18 nós vamos ver o que? A resposta do povo de Deus. Depois que ouviram essas belíssimas promessas, qual foi a resposta deles, irmãos? Como foi que eles responderam à palavra de Deus? Eles ouviram a mensagem do profeta, a palavra de Deus. Como foi que eles reagiram? E eu quero pegar você nessa noite, eu quero ver qual será a sua reação depois de ouvir a palavra de Deus. Se você creu ou não creu. Olha o que eles fizeram aqui no verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, e os moradores de Jerusalém também, e se prostraram perante o Senhor e adoraram. Essa foi a reação, quando eles ouviram a voz de Deus. Essa foi a resposta deles para Deus. Eles pediram uma resposta para Deus. Deus falou com eles, e agora eles vão responder com louvor e com ações de graça. Eles se prostram diante do grande eu sou, do Todo-Poderoso, com o rosto em terra, irmãos. Por quê? Porque eles creram que era Deus falando. Não tinha sombra de dúvida. Deus trouxe paz. Deus trouxe conforto ao meu coração. Eu estava perdido, eu achei que ia morrer, eu achei que esta grande multidão ia nos esmagar, ia nos destruir. Bendito seja o nosso Deus. Deus está dizendo que Ele vai abater os nossos inimigos, que Ele vai destruir, que Ele não precisamos lutar, essa guerra não é nossa, é dEle. E eles então se rendem em adoração. Eles se prostram com o rosto em terra. Esta é a verdadeira adoração, irmãos. Colocar o rosto no chão para adorar a Deus. Colocou o rosto no chão e adoraram a Deus. Dispuseram os levitas e os filhos dos coatitas e dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Vocês conseguem imaginar a alegria desses levitas? Depois que Deus, o Todo-Poderoso, fala com eles, tira aquela nuvem escura, abate aquele inimigo, eles não resta outra coisa, fazer um culto de ação de graça, de louvor. Vamos adorar a Deus em alta voz, vamos render louvor, vamos adorar o Senhor. E a Bíblia diz que eles se dispuseram. Veja o poder da palavra, irmãos. O que traz avivamento não é dança na igreja, não é show. O que traz avivamento é a pregação do Evangelho. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. A palavra de Deus é fogo e martelo. É a palavra de Deus que traz vida, que vivifica aqueles que estão morrendo. É a palavra de Deus. Veja que eles cobraram ânimo, eles se dispuseram, os levitas estavam talvez abatidos, tristes, amargurados. Acabou, não vou tocar mais a minha harpa, o inimigo está vindo aí para destruir. Ontem foi o último culto, não vai ter mais culto, eu vou morrer. De repente Deus entra em cena e traz conforto, diz: não, vocês não vão morrer, esta peleja é minha, eu estou com vocês, não tenham medo, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus dos teus filhos, eu quero que vocês me adorem, não guardem as suas harpas, eu quero a adoração do meu povo. Ninguém cala os adoradores. Aleluia. A resposta deles foi adoração e louvor ao grande Deus Todo-Poderoso. As palavras de encorajamento, irmãos. O louvor não pode cessar. O louvor também é uma arma de guerra. Em tempo de dificuldade e crise, você não vai parar de adorar, não. Deus é contigo. Deus está contigo. E eles foram dormir uma noite abençoada. No verso 20, pela manhã, cedo. Servo de Deus levanta? Cedo. Não é dormioco. Pela manhã cedo,
Tem escola bíblica no domingo. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, se pôs-se Josafá e disse: ouve-me, ó Judá. Olha, ele aprendeu com Deus, né? O líder tem que aprender com Deus. Ele pede para o povo ouvir ele: ouve-me o que eu tenho a dizer. Se vocês me ouvirem, vai dar tudo certo. Josafá aqui é o profeta agora falando: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, o que eu vou dizer: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Esta é a palavra de Deus, irmãos, para nós. Você quer se sentir seguro? Você quer viver em paz, tranquilo? A palavra é essa: crede em Deus, estareis seguro. Aleluia. Salmo 27 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A mensagem é essa: crede no Senhor, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestisse ornamento sagrado e marchasse à frente do exército, e louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Irmãos amados, olha só o que esses homens fizeram. Olha a gigantesca fé de Josafá, dos levitas e de todo o povo. Até aqui não tinha acontecido nada, o inimigo não estava morto. Tudo o que eles fizeram, fizeram pela fé. Eles prepararam um louvor antes do milagre acontecer. Isso não é fé? Isso é convicção. Podemos já cantar, podemos preparar os artistas, os levitas, tudo. Por quê? Porque a vitória é nossa, Deus falou. E se Deus falou, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Caso tendo prometido, Ele não daria, ou prometido não faria. Deus é fiel. Vamos preparar os instrumentos, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Deus já falou que a vitória é nossa. Vamos adorar o Senhor. Chega de tristeza, chega de lamento. O tempo do luto passou. Vamos adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles adoraram antes de ver, irmãos, isso é fé. Antes de ver o inimigo tombado, morto, destruído, eles creram. Amém. Você quer ver o inimigo caído? Adore. Antes de tudo acontecer, o meu Deus falou. Ele tem uma promessa na minha vida. Eu vou adorar, eu vou glorificar o nome do Senhor. Não tem como não falar de Paulo e Silas numa hora dessa, né? Paulo e Silas na prisão, açoitado com vara, né? Depois de terem padecido por causa do nome de Jesus, tinham tudo para estar resmungando, chorando, falando mal do Senhor. Por volta da meia-noite eles começam a orar e cantar louvores. O que estavam fazendo? Adorando a Deus por antecipação. Deus vai nos tirar daqui, eu não sei que hora, eu não sei a hora que os cárceres vão se abrir, mas antes eu vou fazer uma coisa, eu vou começar a adorar a Deus. Porque o inimigo não venceu ainda. Ele me bateu com vara, mas ele não matou a minha fé, ele não destruiu o espírito de adorador que está dentro de mim. Silas, Paulo, vamos cantar, vamos adorar. E eles começaram a adorar, e a Bíblia diz que Deus fez com que um terremoto, o anjo do Senhor descesse ali, e as cadeias foram abertas. Veja o poder do louvor, irmãos. Poder da adoração, adoração por fé. Então, antes de tudo, eles começaram a louvar, e no 22 diz que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e eles se destruíram. Um matou o outro. Um matou o outro.
Deus trouxe confusão no exército inimigo e os seus inimigos se mataram um ao outro. Na medida em que eles adoravam a Deus, cantavam a Deus, só o Senhor é Deus, bendito é o nome do Senhor. O Senhor nos livrou dos nossos inimigos, o Senhor abateu os nossos inimigos, digno é o Senhor de toda a glória, de todo o louvor. Enquanto eles cantavam e salmodiavam o nome do Senhor, dizendo graças te dou o Senhor, a tua misericórdia dura para sempre, Deus entra na peleja e destrói os seus inimigos. Todos eles morreram. E se cumpriu então a profecia de Josafá: crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. A Bíblia diz que pela manhã eles subiram no monte e olharam o vale. Não tinha um soldado de pé. Todos eles estavam mortos. Todos eles se mataram. O que Josafá fez? Correu no despojo. Despojou todo aquele grande exército que estava morto, juntou todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que tinha ali, e voltaram para Jerusalém, próspero, abençoado, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ah, irmãos, esse é o nosso amado Deus, que transforma o luto em riso, a tristeza em alegria. Deus mudou a sorte de Josafá, porque ele creu, ele confiou no Senhor. Ele não se desesperou, não deixou de crer. Ele ensinou o povo como líder. Antes de sair, ele preparou o povo. Vamos sair marchando. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: crede no Senhor e estaremos seguros. Amém? Crede nos profetas, no que o profeta falou ontem, e vai acontecer. Se coloque de pé, irmãos, vamos orar. Se você quer vir aqui na frente, venha. Aleluia. Eu disse que queria ver qual a resposta sua, né? Esse povo aqui deu uma resposta. A palavra, a mensagem. Eles ouviram a mensagem, a palavra de Deus. Deus falou com eles. Qual foi a reação deles?